Walter Longo dispensa apresentações, é um dos principais nomes da publicidade brasileira e certamente pode ser classificado, enquadrado na categoria dos visionários. E o Walter Longo acaba de lançar esse livro que já é uma bíblia, né, Walter, para quem pensa a modernidade, né? Porque você traz aqui uma série de conceitos que estão apenas começando a chegar na cabeça de muita gente, né? Você, como sempre, antecipando o futuro. Queria saber de você o que é essa era pós-digital. Olha, Warrison, a era pós-digital é caracterizada como a ubiquidade ou a totalidade da presença do mundo digital no nosso entorno. Ou seja, a era digital foi caracterizada pelo fascínio e pelo medo que a gente tinha do digital. Quando o digital chegou para nós, ele foi disruptivo, ele criou uma verdadeira comoção. A gente tinha medo de botar o nosso cartão de crédito na internet, porque podia ser clonado, né? Enquanto isso a gente ia em Ilhabela e dava para o dono do bar ele fazer o que quisesse com o cartão, mas o medo era botar na internet. E por outro lado tinha o fascínio pelas ferramentas, pela tecnologia, era a coisa que gerava status na pessoa ter um celular versus outro que não tinha. Então esse momento de fascínio e medo é o que caracterizou o mundo digital. O mundo pós-digital é quando isso tudo, fascínio e medo, deixaram de existir. Quando o digital virou commodity, virou uma coisa comum, ordinária, corriqueira. Quando a gente já não se fascina mais pelas ferramentas, pelos aplicativos, como a gente fazia antigamente, mas passa a usar muito mais daqui para frente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. E a segunda característica da era pós-digital é que agora o digital não é mais privilégio de alguns. Todas as pessoas deste planeta estão com acesso a esse universo digital, usufruindo tudo que o digital pôde trazer para a humanidade. Isso é o que caracteriza, então, o mundo pós-digital. Agora, Walter, você que é um dos principais nomes da publicidade brasileira, quer dizer, é claro que isso aqui está muito focado, né? O próprio nome diz, né? Marketing e comunicação. Qual é o impacto que você diria? Quer dizer, são vários os impactos, mas dá para dizer que essa era pós-digital traz um impacto principal para esse mercado de marketing? O Warrison traz muitos impactos. O primeiro impacto é as pessoas entenderem que uma grande revolução acontece não quando as pessoas adotam uma nova tecnologia, mas quando passam a adotar novos comportamentos. E é isso exatamente o que caracteriza agora o mundo pós-digital. Daqui para frente, todo mundo tem novos comportamentos. A segunda coisa é que é fundamental nós entendermos que estávamos tratando, enquanto marketing, enquanto comunicação, o digital como algo especial, como algo extraordinário. Tanto que criamos e desenvolvemos agências digitais, como se fosse algo específico ou separado do resto. A cada dia que passa, fica claro que no mundo pós-digital, o digital e o experiencial são hoje uma coisa só, convivem. E que daqui para frente, o digital é para nós como é a eletricidade, a gente só nota quando falta. Basta dizer que a questão de alguns anos atrás, quando eu entrava num local e tinha Wi-Fi, eu ficava feliz. Hoje, quando eu entro e não tenho Wi-Fi, já me irrita. Ou seja, eu parto do princípio que, assim como a eletricidade, o digital faz parte da minha vida. Esta característica faz com que agências de propaganda, anunciantes tenham que entender que o digital não é mais algo especial, não é uma unidade, um departamento, uma forma de se comunicar. O digital se incorporou a tudo o que a gente faz. E as empresas daqui para frente, sejam agências ou anunciantes, vão ter que adquirir não apenas armas digitais, mas adquirir uma alma digital. Incorporar o digital em tudo que faz. Agora, você cunhou uma expressão que eu achei genial, que você disse que os consumidores entraram nessa era pós-digital de elevador, né? E que o mundo da comunicação, o mundo do marketing, o mundo de produção de conteúdo está indo de escada. Você acha que está assim ainda? Eu acho que está ainda, e claro que todas as agências e todos os anunciantes estão fazendo um grande esforço para acelerar. Mas por mais que este grupo de empresas esteja acelerando, a verdade é que o consumidor está muito mais rápido. O consumidor já entrou na era pós-digital. Os anunciantes e as agências, na sua grande maioria, estão ainda na era digital. Estão ainda tratando o digital de maneira extraordinária e não ordinária, de maneira especial e não trivial.
E isso precisa acabar se a gente quiser ter uma comunicação eficiente com o consumidor. Agora, uma das coisas aqui tem uma infinidade de conceitos muito bacanas que você explora aqui, mas um me chamou atenção em particular, que é a questão da tensionalidade, né? Quer dizer, você explora essa questão de que as marcas têm que estar sempre sob tensão nessa era pós-digital. O que é essa tensionalidade? É muito interessante esse estudo. Esse estudo é feito a partir de um projeto desenvolvido pela Young & Rubicam, chamado Brand Asset Valuator, o BAV, que é talvez a maior pesquisa do mundo realizada pela Young. E o que a gente consegue tirar dessa pesquisa, e fica cada vez mais claro para nós que trabalhamos em área de planejamento estratégico de marcas, é que o branding está sofrendo uma enorme transformação fruto dessa era pós-digital. Até pouco tempo atrás, o que a gente buscava numa marca era coerência. A gente buscava com que todos os atributos da marca rumassem, migrassem para uma mesma percepção. Então a coerência era o fator fundamental de qualquer marca. Tanto que a gente criava manuais de normas e procedimentos de utilização da marca, né? Com aquele aprisionamento para levar todos os atributos na mesma direção. O que ficou claro para nós é que nós estamos entrando numa era que a gente chama a era da desatenção. A sociedade está com Attention Deficit Disorder, ou seja, nós estamos com ADD cada vez mais, uma sociedade menos atenta. E chamar a atenção da sociedade está cada vez mais difícil, tanto para marcas quanto para produtos. Ora, em momentos onde a desatenção é crescente, o que nós estudamos e concluímos é que um certo nível de tensão na personalidade da marca é fundamental para chamar a atenção. Parece que nesse momento, sem tensão, não há atenção. E eu posso explicar isso primeiro falando de pessoas, para dar um exemplo, né? Se a gente pegar a Marilyn Monroe, ela é até hoje um mito, né, inquestionável, porque ela era simultaneamente sedutora e inocente. É essa dualidade da personalidade dela que marcou essa mulher e a transformou num mito. A Lady Di era simultaneamente plebeia e real. E é essa dualidade que dava essa tensão na personalidade dela que tornou essa pessoa uma pessoa inesquecível. E assim sucessivamente, quando você analisa as grandes personalidades do mundo, o Bono é roqueiro e filântropo, o que parece uma coisa meio incompatível, não é? O nosso amigo Steve Jobs era ao mesmo tempo tirano e genial. E normalmente essas duas características não estão juntas. Então, quase todas as pessoas marcantes do mundo têm essa dualidade inclusiva na sua personalidade. E marcas, claro, também são assim. Se a gente pegar uma empresa como a Target, uma grande cadeia americana, talvez a melhor marca de varejo do mundo nos Estados Unidos, a gente vai ver que ela é cheap e chique, ela é barata e chique ao mesmo tempo. É essa dualidade que dá tanto valor àquela marca. Se a gente falar de Land Rover, uma marca de automóvel, ela é simultaneamente luxuosa e hardworking. Ela tem essa capacidade de passar uma sensação quase conflitante entre robustez e luxo. E todas as marcas que a gente estuda, as marcas que mais são valorizadas hoje, normalmente trazem essa característica um pouco contrastante ou tensa de atributos que constroem aquela marca. Parece que quanto mais você cria esse nível de tensão, claro que em níveis adequados, mais atenção você chama. Quando o Omo fala se sujar faz bem, claro que chama atenção, porque você fala, uma empresa que faz sabão em pó falando que sujar faz bem, como é que é? Você para e presta atenção. Quando a Sul América, uma empresa de seguros, fala a vida é imprevisível, isso é muito bom, mais um caso fala, peraí, uma empresa de seguros falando que a vida é imprevisível, isso é bom, deixa eu prestar atenção. Então, às vezes, você consegue gerar essa atenção por atributos de personalidade da marca, às vezes por campanha e posicionamento, enfim. Sempre é importante gerar uma certa tensão num mundo que está com uma crescente desatenção. A verdade é que sem tensão não há atenção e sem atenção não há nada. Como é que está isso, Brasil, em relação a mercados mais maduros, né? A gente sempre se compara com Estados Unidos, tal. A gente sabe que as situações são muito diferentes. Mas como está isso? O Brasil já está entrando na era pós-digital? Os americanos já entraram? Como é que a gente está nesse jogo? Eu diria que o mundo pós-digital, ou a revolução pós-digital, é uma revolução que, diferentemente das outras revoluções do mundo, ela acontece de baixo para cima. Essa é uma revolução que é
tão mais revolucionária quanto menor é o extrato social, quanto maior é a distância dos grandes centros. Ou seja, para uma pessoa que vive no interior do Piauí, tem uma pequena empresa, o celular na mão dele é muito mais disruptivo e revolucionário do que para uma pessoa que vive em São Paulo ou em Nova York. Então, a grande revolução pós-digital está ocorrendo no terceiro mundo. Os consumidores, os empreendedores, os cidadãos do terceiro mundo estão sofrendo uma revolução com muito mais abrangência do que quem já vivia em países, cidades e regiões onde já havia o acesso à cultura e informação de uma outra maneira, mas havia o acesso. Então o que está acontecendo para nós é que assim, o Brasil é um dos países onde a gente está vendo uma revolução acontecer mais rápida e mais early adopter, mais adotada de maneira precoce. O que eu sinto, por outro lado, é que as empresas e a maioria das agências de propaganda, né, ou grande parte das empresas, essas ainda estão com uma mentalidade um pouco mais atrasada em relação à evolução do consumidor. Por isso digo sempre que o consumidor é quem está acelerando essa migração para a era pós-digital e cabe a nós, agências, veículos e anunciantes, correr atrás, porque é lá que nós vamos viver o resto das nossas vidas e, no fundo, como diziam sempre, a gente tem que estar onde o povo está. O povo já está no pós-digital. Obrigado, Walter. Parabéns pelo livro. Muito obrigado a você, pela oportunidade de estar aqui com vocês falando sobre esse assunto que eu considero tão importante.